Bezerra Hashem, da Vav, Tata de Krituto. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Ferreira Bet na quarta linha de baixo, no meio da linha Maravame, Faravame. Um ensinamento de passagem que a gente viu. Haiman de Baeleida Imash Hashateilo. A pessoa que está curioso, ele quer saber se ele vai viver o ano inteiro. Então ele faz um teste. Maiti shraga bali nasara yomi de ben reishata leyoma de kipuri. Venit lebebeita de lona shivzika. Imashir neore nida de masikshate. A pessoa quer saber se ele vai viver o ano inteiro. Então, Faraó tem uma forma de verificar isso. Ele pega uma vela com azeite, leva até uma casa que não tem correnteza de ar. Ele deixa a vela lá acesa. Se o fogo queimar todo o azeite, é um sinal que ele vai viver o ano inteiro. E se não, é um mau sinal. Ele tem que fazer isso, se ele quiser, nos 10 dias de Aseret Metshuvah, 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Fala mais. O mande bai navid iska, o bai denei imatzach iskeilo. A pessoa, ele está prestes a fechar um negócio. Ele quer saber se ele vai ter sucesso ou não, se ele deve fechar ou não o negócio. Faz um teste se ele quiser. Nir betar negola ishamin veshvar neida de matzach. Que ele comece a engordar um galo. Se o galo engordar bem e ficar com uma boa aparência, é um bom sinal para o negócio. Ele vai estar engordando o galo em nome desse negócio. Se o galo engordar bem, é um bom sinal para o negócio. Se não, não. A pessoa está indo para uma viagem perigosa. Ele quer saber se ele vai voltar bem ou não. Então ele está viajando, uma viagem perigosa. Ele quer saber se ele vai voltar bem ou não. Então que ele vá para uma casa sombria e olha para a sombra dele. Se ele vê que a sombra dele tem duas tonalidades, uma tonalidade mais clara, uma mais escura, é um sinal que ele vai voltar bem. Se não, é um mau sinal. Porém, a pessoa não deve fazer esses testes. Porque pode ser que a pessoa não vai saber avaliar bem a situação, vai achar que algo ruim aconteceu, e na verdade nada de ruim aconteceu. Ou seja, pode ser que ele vai olhar para a sombra dele e vai achar que tem só um tom. Na verdade tinha 2 tons e ele não percebeu. E pode ser que ele vai achar que ele não vai voltar bem de viagem. Isso vai causar que ele fique deprimido lá além. Isso pode atrair coisas ruins. Então a pessoa não deve fazer esses testes. Amarabai falabai. Hashta de amart simana miltai. Agora que a gente viu que existem sinais, coisas que a gente pode perceber sobre o futuro. Então, em Rosh Hashanah, devemos comer o simanim. É um bom sinal para o ano, coisas doces, etc., coisas que representam fartura e brachot. Então a pessoa deve comer isso em Rosh Hashanah, como a gente faz, é um bom sinal para o começo do ano. Amali Rav Mesharsha lebnei. Rav Mesharsha falou para o filho dele algumas lições. Que baitu lemeiza lemigmar kamerabchon, grusso meikara matnitin, veadar ulu kamerabchon. Quando vocês vão estudar Gemara com o Rabino, assim Rav Mesharsha disse para o filho, você deve primeiro estudar as Mishnayot. Tem que saber bem as Mishnayot do tratado primeiro. Depois você vai estudar a Gemara, as explicações das Mishnayot com o seu Rabino. Ele vai saber já as Mishnayot. E quando o Rabino falar uma explicação sobre uma Mishnah, a pessoa que já sabe as Mishnayot vai poder trazer provas ou contradições e pode progredir mais no estudo. Falou Mesharsha para o seu filho, quando você vai estudar com o Rabino, fique perto dele, olhe para a boca dele quando ele fala assuntos de Torá, chamado do Pasuk, Veio enecha rodet morecha. É algo bom olhar para a boca do Rabino, as palavras saindo da boca dele, da forma que ele fala.
Vechigarsitu shmata, grusso almaia. Quando vocês vão estudar, estudem próximo a um riacho, alguma correnteza de água. É um bom sinal para o estudo de você, que você estude próximo a alguma correnteza de água. Assim como a água corre e progride, assim também você vai progredir no seu estudo. É um sinal, é um siman, como a gente falou antes. Aquilo que ele demata machassia, veló a parte de pumbedita. É melhor que você viva no depósito de lixo de mata machassia do que num palácio de pumbedita. Assim falou Rav Shesha para o seu filho. Porque em pumbedita as pessoas não se comportavam tão bem. E mata machassia sim. Então falou Rav Shesha, é melhor você viver num depósito de lixo de mata machassia com uma boa conduta do que num palácio em pumbedita com más influências. E falou jamais, é melhor que você coma um peixe pequeno passado do que comer o mingau da época. Esse mingau é criticado pelos sábios trazer más influências para a pessoa. É melhor comer um peixe já um pouco estragado do que comer esse mingau. Quando Haná rezou para Hashem para ter um filho, ela falou Ramá Karni. Ramá Karni velou Ramá Pachi. Por que ela falou Karni? Karni é um chifre. Então, não falou Pachi, que é um outro utensílio da época. São utensílios que se usavam para ungir a pessoa. Então, David e Shlomo Nimshechu Bekeren Nimshecha Malchutam, Shaul e Yehush Nimshechu Minapach, Lo Nimshecha Malchutam. Haná quis falar que ela quer ter um filho que vai ter sucesso na vida espiritual. Por isso ela falou Karni. Quando David e Shlomo foram ungidos como reis, eles foram ungidos com um chifre e o azeite foi despejado com esse chifre. E eles tiveram sucesso no reinado, o reinado deles se prolongou. Já Shaul e Yehu foram ungidos com um utensílio qualquer, um par, e o reinado deles não teve sucesso. Então por isso falou Haná que ela quer ter um filho com um sucesso espiritual. Por ela disse Ramá Karni, como David e Shlomo. Hamefatem et aktoret. A Mishnah falou que se a pessoa prepara o ktoret para uso pessoal, o incenso sagrado do Bet HaMikdash, ele preparou para uso pessoal, ele tem o castigo de caret. Então vamos falar a Braita. Hamefatem et aktoret lelamed ba ou lemosar atzibur patur. Se a pessoa preparou o incenso do Bet HaMikdash, não para uso pessoal, ele quis estudar, quis aprender como é que se prepara, não tem problema. Ou se ele preparou para dar para o Bet HaMikdash, não tem problema também. Mas se a pessoa preparou para cheirar, ele tem o castigo de caret. Ela chama. Se a pessoa ele cheira o ktoret do Bet HaMikdash, ele não tem o castigo de caret, mas ele transgrediu a proibição de meilá. Teve proveito de algo do Bet HaMikdash. Então, pergunta, como é que você pode falar isso? Que se a pessoa cheirou o ktoret do Bet HaMikdash, ele teve um proveito pessoal proibido e tem o pecado de meilá? Falou o sábio. Falou o sábio a regra. Se a pessoa tem proveito da música do Bet HaMikdash, ou de algum som do Bet HaMikdash, ou de alguma visão, ele aprecia a beleza do Bet HaMikdash, ou ele aproveita o cheiro, ele não pecou o pecado de meilá? Não existe meilá nessas coisas? Então, como é que a Brenda fala antes que sim, que se a pessoa cheirou o ktoret do Bet HaMikdash, ele tem o pecado de meilá? Explicarei Explica, a mitzvah do incenso é que o Cohen sacrifique queimando e suba um pilar de fumaça. Essa é a mitzvah. Depois disso, a mitzvah já foi cumprida e já não tem mais a proibição de meilá. Então é proibido que a pessoa cheire a queima do ktoret antes da mitzvah ser cumprida, mas depois que a mitzvah foi cumprida, já não tem mais a proibição de meilá.
a gente não encontra algo que não podemos ter proveito, porque é algo de mitzvah, e depois que a mitzvah foi cumprida, continua sendo proibido. Não encontramos um caso desses, fala aqui a Gemara, sempre que a mitzvah foi cumprida, como a mitzvah do Ktoret foi cumprida, já é permitido ter proveito do cheiro. Por que não? A gente se encontra, da Nasid Mitzvah, uma limba. O Cohen tinha aqui ir no altar, a cada manhã, pegar um punhado de cinzas para Trumat HaDeshen, a oferenda de cinzas, colocava no chão do Bet HaMikdash, próximo ao Mizbeach. Essa é a mitzvah. E mesmo assim, que a mitzvah foi cumprida, tem a proibição de Meilá, não podemos ter proveito dessas cinzas. Então, por que a gente não usa a Trumat HaDeshen como uma referência? A gente encontra aqui da Trumat HaDeshen, que mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, ainda tem a proibição de Meilá. Então também no caso do Ktoret. Depois que o incenso foi queimado, também deveria ter a proibição de Meilá. Por que não? Porque a gente não pode fazer um mamatzino, uma associação. משום דבק תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד הם מלמדים. Explica. Quando a Torá fala uma lei uma vez, podemos fazer um mamatzino, binyan av, associando esse caso com outros casos, aplicando essa lei para outros casos. Mas isso é só se a Torá fala a lei uma vez. Então, podemos fazer o binyan av. Mas se a Torá fala a lei em dois casos, então a gente não pode aplicar essa lei dos dois casos para outros casos da Torá. Porque se a Torá quisesse que a gente aplicasse, podia falar a lei em um caso só. Eu já ia aplicar outros casos. Porque a Torá fala a lei em dois casos, é para dizer que essa lei se aplica só nos dois casos. Quais são os dois casos? Temos Trumat HaDeshen, que a gente mencionou das cinzas, e temos Bigdei Keuna. Fala a maioria dos sábios. Se a mitzvah da roupa dos Kohanim já foi cumprida, é proibido ter proveito dessa roupa mesmo assim. Mesmo que normalmente quando a mitzvah é cumprida já não tem mais a proibição de Meilá, mesmo se a mitzvah da roupa dos Kohanim já foi cumprida, ainda é proibido ter proveito dessa roupa. Então, vamos ver qual é o caso na sequência. Mas o ponto é que com relação à roupa dos Kohanim, mesmo que a mitzvah da roupa já foi cumprida, os Kohanim já não vão mais usar essa roupa, continua proibido de ter proveito dessa roupa. Assim fala a maioria dos sábios. Então tem essa lei da Meilá, no caso de Trumat HaDeshen, mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, e também no caso da roupa dos Kohanim. Então são Shnei Ktuvim Abaim Ke'echad. A Torá fala isso em dois casos, não podemos aplicar a outros casos. Porque se a gente pudesse, a Torá poderia dizer em um caso só, e já ia aplicar a outros casos. Então no caso do Ktoret, do incenso sagrado, depois que a mitzvah foi cumprida, não tem mais a proibição de sentir o cheiro. Isso funciona como a maioria dos sábios. Mas Rabidosa discute com o Chachamim. Que o quê? Então fala Braita. O caso das roupas dos Kohanim. O Kohen Gadol, no Yom Kippur, ele vestia roupas novas. Ele tinha roupas de linho e roupas de ouro. E quando ele terminava o serviço do Yom Kippur, o Torá falava, deixa as roupas lá. Então falou Chachamim, maioria dos sábios, é proibido ter proveito dessas roupas, é proibido usar essas roupas mais, e tem que ser enterrado lá. Mesmo que a mitzvah das roupas do Kohen Gadol no Yom Kippur, a mitzvah da roupa já foi cumprida, fala Chachamim, enterre a roupa, não tenha proveito disso. Que é como a gente acabou de falar antes. Como Trumat HaDeshen. Rabidosa Omer, Ksherim en le Kohen Ediot. Fala Rabidosa que não. As roupas de linho do Kohen Gadol do Kippur podem ser usadas por um Kohen comum durante o ano. Ou seja, que não tem mais a proibição de usar depois que a mitzvah das roupas já foi cumprida. Então, o Matamud Omar Beniham Sham, conforme Rabidosa que o Pasuk fala Beniham Sham, שלא ישתמש בהם ביום הכיפורים אחר. O que a Torá veio falar, fala Rabidosa, que o Kohen Gadol não pode usar essas mesmas roupas do Kippur no próximo Kippur. Mas um Kohen comum sim. Então a pergunta é, conforme Rabidosa, depois que a mitzvah das roupas do Kohen Gadol, a mitzvah foi cumprida, se permite para o uso de um Kohen comum.
Então, temos só o caso de Trumat Hadeshen, que a Torá diz que mesmo que a mitzvah foi cumprida, não tem aproveito. Então, por que Rabi Dosa não fala que é a mesma coisa no caso do Ktoret ou outras situações, que depois que a mitzvah foi cumprida, é proibido ter proveito, como Trumat Hadeshen? Explica, Mishum Da'ave Trumat Hadeshen ve'eglar ufash nektuvim abayim ke'echad. Ve'chosh nektuvim abayim ke'echad el melamdim. Então, responde, também conforme Rabi Dosa, temos dois casos que a Torá fala essa lei. Temos o caso de Trumat Hadeshen. Depois que a mitzvah das cinzas foi cumprida, continua proibido de ter proveito das cinzas. Tem mais um caso, de Eglar Ufá. Quando uma pessoa é encontrada assassinada fora da cidade, os juízes da cidade mais próxima têm que trazer uma bezerra próxima a um riacho, fazer o ritual de Eglar Ufá, cortar a nuca da bezerra, e mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, ele recebe enterrar a bezerra lá, e é proibido ter proveito. Então, conforme Rabi Dosa também, a Torá falou em dois casos, essa lei específica de Trumat Hadeshen e Eglar Ufá, que mesmo depois que a mitzvah foi cumprida não tem aproveito, mas algo específico desses dois casos, não podemos aplicar a outros casos. Trumat Hadeshen Maí, da onde a gente aprende que é proibido ter proveito das cinzas de Trumat Hadeshen? Detana fala, Bleta Vessamot Etzal Mizbeach, Melamed Teurin Grisá. Torá fala, Vessamot, deixe as cinzas lá. Ou seja, as cinzas têm que estar de forma permanente lá onde foram colocadas, ou seja, que tem que ser enterrado lá. Eglar Ufá Maí, qual é o passuco da Eglar Ufá, da bezerra? Detania Ve'arfu Sham et Eglar Banachal, Melamed Teurin Grisá. Aqui também o passuco fala, deixe a bezerra lá, Sham, ou seja, que a bezerra é enterrada depois do ritual, mesmo que depois que a mitzvah foi cumprida, é proibido ter proveito. O Leman de Amar Shnei Ktuvim Abayim Ke'echad Melamdim, Anchavadai Melamdim. Mesmo que tenha uma opinião que diz que quando a Torá fala uma lei em dois casos, ainda podemos aplicar a outros casos, essa lei. Aqui, na situação de Trumat Hadeshen e Eglar Ufá, não, que a Torá especificou. Jundave Tremiute, tem 2.000 tim. Especificações de Trumat Hadeshen que tem Vessamot. Vessamot é algo específico da Trumat Hadeshen. Hadem in midei achrina lo. Gabe Eglar Ufá ktiv ha-arufá in midei achrina lo. Também com relação a Eglar Ufá, Torá falou ha-arufá, também específico. A Eglar Ufá tem essa lei, que depois da mitzvah continua proibido de ter proveito. Outros casos não. Então no caso do incenso sagrado do Bet HaMikdash, o Ktoret, depois que a mitzvah foi cumprida, o pilar de fumaça já subiu, já é permitido ter proveito desse cheiro. Então, vamos falar breta. Pitum Ktoret. Vamos ver como é que o Ktoret era preparado. Então, fala breta. Atzori, Gatziporen, Ve'achilbená, Ve'alevoná. Essas especiarias, Tzori, Tziporen é o cravo, Helbená e Levoná. Mishkal Shevim Mané. Cada uma tinha o peso de 70 mané. Mané eram 100 moedas da época, 100 moedas pequenas, chamado mané. Esse era o peso de cada uma dessas especiarias. Moruk Tzia, Shiboret Nerd, Mecharkom, Mishkal Sheshasar mané. E cada uma dessas especiarias, que a gente falou agora, Moruk Tzia, Shiboret Nerd e Karkom, cada uma tinha 16 mané. Não está claro como é que a gente se traduz hoje em dia a cada nome, então vamos mencionar o nome em hebraico só. HaKosht Shnei Masar, o Kosht é de 12 mané, Kilufá Shlosha, Kilufá são 3 mané, Kinamon, a canela, Tisha, 9 mané, Borit Karshiná, Tisha Kabim, Borit Karshiná era 9 Kabim, menos do que 1 mané, Yen Kafrisin, Sein Tlata Kabim Tlata. O vinho de Kafrisin, Yen Kafrisin, eram 3 seim e 3 kabim. Imen lo Yen Kafrisin, mevi hamar chivar natik. Se não tinha esse vinho de Kafrisin, dessa região, traziam hamar chivar natik, um vinho branco antigo, e também melach do sal de Sodoma. É o sal do Mar Morto. Se não tem vinho de Kafrisin, se trazia o vinho branco antigo e também sal de Sodoma. Rova, e se trazia 1/4 de um cav de sal. Malé Hashem Kolshuk, tinha uma erva chamada Malé Hashem que faz fumaça, assim é o nome, e qualquer quantia já é suficiente.
Rabi Natan Omer fala Rabi Natan, Av Kipat Yarden Kolsho. Também Kipat Yarden é qualquer quantia. Vim Natan Badvash Psala. Se colocaram mel no Ktoret, o Ktoret se invalida. Torá fala Dvash Lotaktir. Chisser Achad Mikol Samamaneh Chayav Mitam. Se não colocaram todas as especiarias para fazer o Ktoret, e o Kohen Gadol pegou esse Ktoret e levou para o Kodesh HaKodashim no Yom Kippur para sacrificar, ele tem pena de morte. O Ktoret sem todas as especiarias é inválido. Rabi Shimon Omer Tzori eno el sraf anotev me'atzei aktaf. O que Tzori fala, Rabi Shimon? Tzori é uma resina de uma árvore chamada Ktaf. Borit Karshina, sheshafin ba'et hatziporen kidei sheteh na'ah. Borit Karshina era usado para pintar o cravo. Para que o cravo tenha uma aparência melhor, pintavam o cravo, tingiam o cravo com Borit Karshina. Yen Kafrisin, sheshorin bo et hatziporen kidei sheteh azah. O vinho de Kafrisin era usado para colocar o cravo de molho, para que o cheiro do cravo fique mais forte. Pergunta, valor meraglaim e afim. A gente poderia usar urina. Urina vai deixar o cheiro do cravo mais forte ainda. O motivo que a gente não usa urina é porque o Ktoret tem que ser preparado dentro do Beit HaMikdash e não podemos trazer urina para dentro do Beit HaMikdash. Não é algo respeitoso. Então se usava o vinho de Kafrisin que acentuava o cheiro do cravo e é suficiente. Messaia de Rabi Yossi Rabi Hanina, isso apoia o que disse Rabi Yossi Rabi Hanina. Damar, Kodesh hi, Kodesh telachem, Kol masea lo yu elaba Kodesh. Fala Rabi Yossi Rabi Hanina, a Torá fala várias vezes Kodesh, com relação ao preparo do Ktoret, para dizer que o Ktoret tem que ser preparado dentro do Kodesh, ou seja, dentro do Beit HaMikdash. Por isso não podíamos trazer urina lá. Meite, pergunta. Hamagdish nechassav, vayu baen, dvarim areuin lekorbanot hatzibur. A pessoa santificou o patrimônio dele para o Beit HaMikdash. E tinham coisas que servem para um sacrifício público. O que se faz? Inatnu leumanim bescharan. Tem um problema. O sacrifício público tem que ser comprado com o dinheiro de Machatzit HaShekel. O dinheiro público, da coleta anual. A pessoa santificou para o Beit HaMikdash coisas que servem para o sacrifício público. Então fala a Mishnah em Shkalim, isso que ele santificou é dado para os empregados do Beit HaMikdash. Vamos ver o que significa isso. Pergunta. Hanedvarim areuin ma'enino. O que significa isso? Coisas que servem para um sacrifício público. Ibema tanale. Ienotmanim oslato tanale. Temos outras Mishnah de Shkalim que já falam no caso que a pessoa santificou um animal, ou santificou vinho, azeite ou farinha, que servem para o sacrifício público. O que essa Mishnah acrescentou? Outra coisa que serve para o sacrifício público, era lá o Ktoret, só sobrou o Ktoret. O ponto aqui é que aparentemente essa pessoa preparou o Ktoret, santificou para o Beit HaMikdash, não preparou no Beit HaMikdash, preparou na casa dele, digamos, santificou para o Beit HaMikdash, e a Mishnah diz que é algo que serve para um sacrifício público. Então se vê que o Ktoret não tem que ser necessariamente preparado dentro do Beit HaMikdash, não como Rabi Yossi Rabi Hanina falou. Namar Rabi Yoshaya, Beutani teret laumanim bescharan, detane. Fala Rabi Yoshaya o seguinte, o caso é como fala a Mishnah, detana. Motar Ktoret, maio simba. A gente vai ver melhor quanto de Ktoret era sacrificado anualmente, mas digamos que sobrou Ktoret de um ano para o outro. Agora, a gente não pode usar o Ktoret do ano passado para o próximo ano, porque temos essa regra que os sacrifícios públicos desse ano têm que ser comprados com o dinheiro da coleta de Machatzit HaShekel desse ano. Sobrou o Ktoret do ano passado. O que se faz? Então, mafrishin mimena sachar ha'omanim, umechalelin ota ha'maot ha'omanim, venotnin ota le'omanim bescharan, vechozin velokhin ota mitruma chadashah. Tem uma solução. O que a gente falou? Os sacrifícios públicos desse ano têm que ser comprados com o dinheiro da coleta desse ano. Sobrou o Ktoret do ano passado. Então vamos dar esse Ktoret para os empregados do Beit HaMikdash. E depois que a gente deu para eles
Bet HaMikdash vai comprar de volta desses empregados desse Ktoret com o dinheiro do tesouro do Bet HaMikdash. E mesmo o Bet HaMikdash pagar em dinheiro diretamente para os empregados, vão dar o Ktoret para os empregados. Depois o Bet HaMikdash vai comprar com o dinheiro da nova coleta o Ktoret. Dessa forma, esse Ktoret foi adquirido pelo Bet HaMikdash com o dinheiro do novo Machatzit Shekel. Então esse é o caso da Mishnah antes, que diz que o que foi santificado vai ser dado para os empregados. Mas que fala, você não parece que essa é a explicação da Mishnah? Habikulu motarot tane chozim velokhinota mitruma chadasha. V'achalot tane. Fala você quando as Mishnayot lá em Shkalim mencionam essa lei que o Bet HaMikdash vai comprar de volta dos empregados, as Mishnayot falam claramente isso. E aqui não. Aqui a Mishnah diz, vai ser dado para o empregado. Porque não falou que vai ser comprado de volta. Então parece que é outro caso. Então fala você, a explicação da Mishnah em Shkalim lá é outra. A pessoa santificou algo que serve para um sacrifício público. A gente deduziu que se trata do Ktoret. Mas para você, a pessoa não santificou o Ktoret preparado. Ele santificou algumas especiarias que servem para o Ktoret. Servem para o preparo do Ktoret. Então, diz a Mishnah isso que não podemos usar para o sacrifício público, porque não foi comprado com dinheiro público, então vão dar para os empregados. Então não vai falar bem. Ktoret הייתה נשיא שין ס"ח מנה שין ס"ה כנגד ימות החמה 3 מנים היתרים שמהם מכניס כהן גדול מלוך אופניו ביום הכיפורים. Quando preparavam um Ktoret, preparavam 368 mané. 365 mané para cada dia do ano solar e mais 3 mané. Por que mais 3 mané? Então os 3 mané são referentes ao sacrifício a mais do Ktoret, do Yom Kippur. No Yom Kippur, além do sacrifício normal do Ktoret, o Kohen Gadol tinha que pegar Meloch Ofnav, 2 mãos cheias de Ktoret, e sacrificar dentro do Kodesh HaKodashim. Então, fazer 3 mané a mais de Ktoret, para que isso seja suficiente para que o Kohen Gadol pegue as 2 mãos cheias e sacrifique dentro do Kodesh HaKodashim. Então, fala a Mishnah, ou seja, essa situação de Meloch Ofnav, 2 mãos cheias, depende do tamanho da mão do Kohen Gadol. Mesmo que as mãos dele sejam gigantescas, 3 manés são suficientes. Mas às vezes o Kohen Gadol não tem mãos tão grandes e prepararam 3 mané a mais e vai sobrar Ktoret de um ano para o outro. Então o que se faz se dá para os empregados, como a gente falou antes, que detnar motar Ktoret, maio simba, mafrishin sachar omanim, umechalin notar maot omanim, venotin notar omanim beschara, vechozim velokhin notar mitrumat chadashah. Como a gente falou, se sobrou Ktoret de um ano para o outro, dão para os empregados como salário. Depois o Bet HaMikdash pega o dinheiro da nova coleta de Machatzit Shekel do novo ano e compra de volta esse Ktoret e pode usar. Viramos a página, então vamos falar breve. Motar Ktoret, achat de shishim ou de 70 shana, היו מפטמין אותה לחצאים. Depois que passaram, digamos, 60 anos ou 70 anos, depende da situação, sobrou bastante Ktoret de vários anos. Então, numa situação entre 60 e 70 anos, eles já tinham de sobra de Ktoret, suficiente Ktoret para meio ano. Então, faziam o Ktoret do novo ano, somente metade do volume. Em vez de fazer 368 mané, faziam metade. Porque já tinham a outra metade do que sobrou dos outros anos. Por isso fala Rabbi Shimon ben Gamliel, se a pessoa preparou meio volume de Ktoret para uso pessoal, ele tem o castigo de caret, porque isso era feito no Bet HaMikdash, às vezes, como a gente acabou de falar. Chamar Mishum Askar. Mas, fala o sábio, a gente não escutou que guardavam o Ktoret por, digamos, mais do que 70 anos, 100 anos, e aí sobrava bastante Ktoret de 100 anos e faziam só 1/3 ou 1/4 do volume de Ktoret e usavam o resto que sobrou.
Não escutamos que faziam isso. Normalmente o que se fazia, pegavam metade do volume do ano, da sobra dos 60, 70 anos atrás, e faziam outra metade do volume. Então fala o sábio, abaixo da mão Gamliel, que se a pessoa fez 1/3 do volume de Ktoret, ou 1/4 ou menos, ele não tem o castigo de caret, porque isso não era feito no Bet HaMikdash. Mas Chachamim אומרים, fala o Chachamim que não. בכל יום מתקן במתכונתה והמכניס. Fala o Chachamim, era possível fazer o Ktoret do dia. Um dia sacrificavam meio mané de manhã, meio mané à tarde, um mané no total. Era permitido fazer um mané ou meio mané a cada vez. Então, fala Chachamim, se a pessoa fez meio mané, que é suficiente para o sacrifício do Ktoret da manhã ou da tarde, a pessoa já tem o castigo de caret se ele fez para uso pessoal. Messiah lerava, como falou Rava, da Amarava. Shemen Mishcha Sheptamol Chatzaim, temos que ler aqui Patur, como a gente viu ontem. Se a pessoa ele preparou o azeite sagrado do Bet HaMikdash, Shemen Mishcha, para uso pessoal, se ele fez menos do que a medida certa, de 12 lugim, fez menos, ele não tem o castigo de caret. Mesmo que ele fez para uso pessoal, se vê do Pasuk, Matkunto lotasu kamou, kamou de lotasu aval chatzaim asu. Aí temos que completar, Ktoret, shepitemol chatzaim chayav. Se a pessoa preparou o Ktoret, o incenso sagrado para o seu uso pessoal, mesmo que ele fez menos do que o volume que era feito no Bet HaMikdash, ele tem o castigo de caret, dirtiv Ktoret asher taseh, kol shetaseh. Daí está de avda pras beshachrit, do pras ben arba'im, como a gente falou, no Bet HaMikdash era possível fazer também meio mané para o sacrifício daquele momento de Ktoret. Se a pessoa fez para uso pessoal, ele tem o castigo de caret. Continuamos, está na palavra breta. Eu mahzirim otal amachteshet pa'amayim bashana. Depois que prepararam o incenso sagrado, moíam o incenso mais 2 vezes no ano. Moíam para que o perfume melhore. Durante os meses de verão, deixavam o Ktoret estirado, espalhado, para que ele não mofe. E no inverno se amontoava todo o Ktoret para que ele não perca o cheiro, para que não se seque demais. Quando a pessoa estava preparando e moendo o Ktoret, o responsável no Bet HaMikdash falava moa bem, hadek etev etev hadek. Vamos ver porquê. Dve Abayos ben Yochanan. Beishalosh ma'in eterim shemeim kohen gadol machnis meloch ofnav beyom HaKippurim. E se fazia 3 mané a mais a cada ano, para que o kohen gadol possa ter uma quantidade suficiente para ele pegar as 2 mãos cheias de Ktoret para sacrificar dentro do Kodesh HaKodashim no Yom Kippur. נותן אותה למכתש בערב יום הכיפורים, בשולחן יפה יפה, כדי שתהיה דקה מן הדקה. Na véspera do Kippur, se moía outra vez o Ktoret do sacrifício de Kippur, para que seja daqá min daqá, mais moído do que o normal. Quer dizer, como fala a Braita, daqá matamudomar, com relação ao incenso que era sacrificado no Yom Kippur, a Torá fala daqá, bem moído. Por que falar isso? A Torá já fala que o Ktoret do ano inteiro tem que ser bem moído. Porque tem que falar outra vez com relação ao Yom Kippur. Matamudomar daqá, que deixa de ter daqá min daqá. A Torá quis falar que o Ktoret do Yom Kippur tem que ser mais moído ainda do que o Ktoret do ano inteiro. Amarmar falou a Braita, que Shushoche comer adek etev etev adek. Quando a pessoa estava moendo o Ktoret do Bet HaMikdash, o responsável do Bet HaMikdash falava moa bem, falava isso várias vezes. Messiah de Rabbi Yochanan, isso apoia o que disse Rabbi Yochanan. Damar Rabbi Yochanan, que Shem Shadibur Rala Yain, Ken Dibur Yafel Absamim. Fala Rabbi Yochanan, não é bom que a pessoa, quando está bebendo vinho, ele fale nesse momento. O hálito dele pode prejudicar o aroma do vinho. Mas, com relação a especiarias, é bom que a pessoa fale junto com o preparo das especiarias. Akol Yafel Absamim. Então, por isso, quando se fazia o Ktoret, o responsável ficava falando adek etev etev adek, porque essa fala é boa para as especiarias. Amar Rabbi Yochanan fala Rabbi Yochanan.
Quando Hashem disse para Moshe Rabbeinu sobre o Ktoret, falou para ele que ele tem que usar 11 especiarias. Mesmo que a Torá fala 4 especiarias, Natav, Shchelet, Helbená e Levoná, na verdade temos que usar 11. Amaravuna, Maikra, Falavuna, como é que se vê isso da Torá? Então, Kach Lechassamim, 3. A Torá fala, pegue especiarias. Especiarias são 2, o mínimo plural são 2. Então já temos 2. Natav, Shchelet, Helbená, e depois a Torá menciona 3. Então são 5 a Hamishá. Vesamim Achrin e Hamishá. Depois a Torá fala Samim, especiarias, outra vez, veio falar mais 5. Falou Samim primeiro são 2, mínimo plural. Depois falou mais 3, então são 5. Mais Samim, são mais 5. Temos 10. Hasará, Velevonazaka, Hada Hatzari. Depois a Torá fala Levonazaka, que é a 11ª. Pergunta, vem mas Samim Klal, Naftav Ushchelet Vechelbená Prat. Samim Hazar Vekalal. Por que a gente não interpreta esse passo com claro, prato, claro? A Torá generaliza, fala Samim primeiro, depois especifica Natav, Shchelet, Verbená, Prat, depois generaliza um outro claro, falando Samim outra vez. Claro, prato, claro, e Atadan, ela quer a Prat. Esse método diz, quando a Torá generaliza, especifica, generaliza, a Torá abre um conjunto, no conjunto tem o que foi especificado, e coisas parecidas. Então o que a gente diria? Ma prat mefurash davar shekoter veoleh verechon odef av kol davar shekoter veoleh verechon odef. A gente ia dizer, assim como o que foi especificado, quando é queimado produz um pilar de fumaça e tem um cheiro forte, assim também podemos usar outras coisas que têm essas características. Por que não falar esse método? Vechi tema im ken nichtov kra chad prata. Se você for falar que não, se a Torá quisesse falar o claro, o prato claro, para que falar Natav, Shchelet e Helbená? 3 coisas, 3 especificações. Para falar só uma. Então, a Torá falou as 3, é para falar o método de antes de Samim são 2, mais 3 e mais 5, mais Samim e mais Alevona. Maleai, Mitzrach Srich, falava que não. A Torá tem que me dizer Natav, Shchelet e Helbená. Por quê? Dikatav Natav, se a Torá só tivesse falado Natav. Havamina min ilan in aval gidolei karkaló. Eu poderia falar, Natav provém de uma árvore. Então eu ia falar que somente coisas que provêm de árvores podem ser usadas no Ktoret. Mishumah Katav Shchelet, por isso a Torá falou Shchelet, que é o cravo, que vem do solo. Dikatav Shchelet. Havamina gidolei karkain aval min ilan emaló. Se a Torá só tivesse falado cravo, poderia falar errado. Somente algo que cresce no solo pode ser usado para o Ktoret. Algo que vem da árvore, não. Mishumah Katav Natav. Por isso a Torá escreveu Natav. Por que a Torá escreveu também Helbená? Helbená begufei ata. Mipnei sherechara. A novidade da Helbená é ela própria. A Helbená tem um cheiro ruim. Poderia pensar que não é usado no Ktoret. Falar a Torá que sim, tem que ser usado no Ktoret. Então cada coisa tem a sua novidade, nada está sobrando. Então, volta a pergunta, por que a gente não aprende aqui do calo prato claro? Poderíamos acrescentar outras coisas que tem esses aspectos que, quando é queimado, formam um pilar de fumaça e tem um cheiro forte. Podemos acrescentar mesmo mais do que 11 espécies. Por que não? Se a Torá quisesse falar o claro, prato claro, poderia falar só kach lecha, como eu disse, já é uma generalização. Depois falar Natav, Shchelet, Verbená, depois Samim. Já seria um claro, prato claro. Por que a Torá falou Samim, kach lecha, depois Samim, depois Natav, Shchelet, Verbená e depois Samim outra vez? É para falar que não tem um claro, prato aqui. Pergunta, vem mas Samim batrai, tren, nino, que é Samim kadmai. A questão é, quando a gente falou primeiro Samim, são 2 especiarias. O mínimo plural são 2. Depois, Natav, Shchelet e Helbená são mais 3. Depois a gente falou Samim, são mais 5. Porque tinham 5 já. Samim e os 3 são 5. Mais Samim é mais 5. Pergunta, por que mais 5? Porque não mais 2? Assim como o primeiro Samim. Mas aqui não. Im ken nichtov Samim, Samim be'adadadi. Ulbasov, nichtov Natav, Shchelet e Helbená. Se a Torá quisesse falar assim, teria dito Samim primeiro,
Depois Samim outra vez, então seriam 2 mais 2. Depois Natav, Shchelet, Herbená seriam mais 3. E depois Levoná, então seriam 8 no total. A Torá não escreveu assim, falou Samim primeiro, Natav, Shchelet e Herbená no meio, depois Samim outra vez. É para dizer que o segundo Samim não são mais 2, são mais 5, como os 5 primeiros. Debe Rabi Ishmael Tani. Fala para ele de Rabi Ishmael. Samim Klal, Natav, Shchelet e Herbená Prat, Samim Chazar e Kalal. A de Rabi Ishmael se interpreta esse psukim com Klal o Prato Klal. Klal o Prato Klal, e a Tadanela aqui na Prat. Como a gente falou antes, Ma Prat Mefurash Davar Shekoter Veolé, Verechonodef, Av Kol Davar Shekoter Veolé, Verechonodef. Então, falar Rabi Ishmael uma opção do Klal o Prato Klal. Ou ela, ou talvez a explicação do Pasuk de Samim, etc., é outra, não é Klal o Prato Klal. O ela, Klal que Klal Rishon, o Prat que Prat Rishon. Amar Dalav, Haenecha Alecha Ladun, Belashon Acharot, Ela Belashon Rishon. Não está nada claro o que a Breta falou na sequência, então a Gemara vai explicar agora. Aparentemente, a Rabi Ishmael sustenta que temos o Klal o Prato Klal, então podemos acrescentar outras coisas que têm esses dois aspectos, que formam um pilar de fumaça quando é queimado e tem um cheiro forte. Mas disse a Braita, o ela Klal que Klal Rishon, o Prat que Prat Rishon, Amarta Lav Hain Alecha Ladun. Mas Koshia, qual foi a pergunta, qual é a resposta? Não está claro. Essa é a pergunta. Samim Batrai, que Samim Kadmai. A pergunta de antes. Por que você fala que o primeiro Samim são 2 especiarias e o segundo Samim são 5? Então responde. A resposta que a gente falou antes, de Imken Yichtov Kra Samim Samim, Natav Shchelet Vechilbená. Se a Torá quisesse falar que são Samim, cada Samim são 2, podia falar Samim primeiro, são 2, depois Samim em segundo lugar são mais 2, e depois falar as especiarias. A Torá não escreveu assim, para dizer que os segundos Samim são mais 5. Pergunta, o mai Prat que Prat Rishon. Qual foi a outra pergunta de Rabi Ishmael? Então, a pergunta foi, Minei lanot yalve minataf, vegidule karka yalve meshcheret, velil finai minevona zaka, daiti bechatzat, deneiti davar shelechon odef, ve'afal pishen koter veole. A outra pergunta é uma pergunta nova. De nataf, a gente fala, algo que vem da árvore pode ser usado no Ktoret. De Shchelet, o cravo, a gente fala algo que vem do solo, é usado no Ktoret. Por que a gente não aprende de Levoná? Outra coisa. A Levoná tem um cheiro forte, mas não produz um pilar de fumaça. Por que a gente não fala que algo que não produz tanta fumaça também pode ser usado no Ktoret? Hadara Mariai respondeu a Braita, em que Nichtov Kra Levoná Zaká Bemitze? Benelav Minah. Falou a Braita, se a Torá quisesse falar isso, que de Levoná a gente aprende algo que não faz esse pilar de fumaça, também pode ser usado. A Torá poderia ter dito Levoná junto com Natav, Shchelet e Herbená. Por que falou depois Samim e depois por último Levoná? Deve ser que a Torá veio isolar a Levoná, não aprenda nada da Levoná. Aqui não. E Katva Levoná Zakabemitzi Aventressa. Se a Torá tivesse escrito Levoná no meio, junto com as especificações, a gente já diz, Samim primeiro, são 2. Primeiro Samim, mínimo plural, 2. Depois Natav, Shchelet, Herbená e Levoná, são mais 4, são 6. E depois, por último, Samim, são mais 6. Seriam 12. A Torá não quer que sejam 12, quer que sejam 11. Por isso escreveu Levoná de lado. Mas em que Nichtov Kra Levoná Zakabemitzi, Veherbená Lebasof. Não tem problema. Se esse é o problema, a Torá poderia ter escrito Levoná junto com Natav e Shchelet. Escreve Natav, Shchelet e Levoná. Fala Samim, são mais 5. E por último fala Herbená. Que de Herbená, a gente só aprende que Herbená é usado no Ktoret, mesmo que tenha um cheiro ruim. A gente não aprende mais nada disso. Por que a Torá não escreveu assim? Porque isolou a Levoná e não a Herbená. É para dizer que da Levoná a gente não aprende nada. Não me diga que uma vez que a Levoná não produz um pilar de fumaça, há outras coisas que também não produzem podem ser usadas. Que não. A Levoná é uma exceção. Deixa aqui chamar Migufa.
Marashon ktoret, davar shekoter veole. Fala em também da palavra ktoret, a gente vê isso. Temos que usar coisas que produzem esse pilar de fumaça. Porque a palavra ktoret vem de koter veole, que se refere a esse pilar. Amar Avchana Barbizna, Amar Shimon Chazida falou assim: Kol ta'anit, shen ba poshem Israel, enat ta'anit. Se temos que jejuar por algum motivo especial, precisamos de misericórdia, fala o sábio: se os perversos não jejuam também e não fazem chuvá também, o jejum não funciona. Hashem só vai atender a reza do povo se os justos estão unidos com os perversos. Todos juntos, jejuando e se arrependendo. Só os justos não é suficiente. Porque como a gente vê, a Helbená tem um cheiro ruim. E a Torá falou que é indispensável que a Helbená esteja no Ktoret. Senão não vale. Assim também os perversos que têm maus atos têm que participar, têm que estar unidos com o resto do povo. Abai amar meacha, ve'aganotu al eretz Yisrael, também Abai aprende isso do passo. Continuamos. Asach b'shemen ha-mishcha. A Mishnah disse que se a pessoa pegou o azeite sagrado do Betamigdash, o shemen ha-mishcha, e untou o seu corpo, ele tem o castigo de caret. Então, Raman fala a verdade. Asach b'shemen ha-mishcha, la beimah ve'kelim patur. Se a pessoa pegou o azeite sagrado e untou um animal ou um utensílio, ele não tem o caret. Se ele untou um goi ou um morto, ele não tem o caret. Analisa aqui. Bishlama be'ema ve'kelim dichtiv, al besar adam lo yisach. O be'ema ve'kelim lavadam nino. Tudo bem que se a pessoa untou um animal ou um utensílio, ele não tem o caret, porque a Torá fala al besar adam, se refere a uma pessoa. Metir name patur de kevademitlei, metka mikre, ve'lavadam. Também dá para entender que se a pessoa pegou o shemen ha-mishcha e untou um falecido, ele não tem o caret. O falecido não é mais chamado de Adam, é chamado de Met, falecido. Porém, por que se o judeu untou um goi com o shemen ha-mishcha, ele não tem o caret? Adam nino, um goi também é um ser humano, também é um Adam, porque ele não tem o caret. Aleae, dichtiv vaiten, tzoni tzon mariti, Adam, atem. Atem kurim Adam, ve'navdei kochavim kurim Adam. Explica. Adam, às vezes se refere a ser humano, às vezes é um título de Adam. O título de Adam se refere ao povo judeu. Então, o passuco do shemen ha-mishcha refere ao título de Adam. Se um judeu untou um judeu, com o shemen ha-mishcha tem o caret. Untou um goi, que não é chamado de Adam, não tem o caret. Ve'aktiv ve'nefesh Adam, 16,000. O passuco fala Adam sobre os goim também. Responde Amar Leaula porque Beimah. Lá o termo Adam se refere a um ser humano, para diferenciar entre um ser humano e um animal, fala Adam lá. Não é o título de Adam. De activa Anilo Achus Alinve, Ribo Adam, Olha porque Beimah também um outro passuco a mesma coisa. Vem vai ter uma outra explicação. Que detani Tana Kamed de Belazar. Kol sheyeshno besach, yeshno bebalisach. Vechol sheyeshno besach, eno bebalisach. Explica o sábio. O judeu que untou um outro judeu com o shemen ha-mishcha, ele tem o caret, porque os dois estão proibidos de se untarem com o shemen ha-mishcha. Então, mas se o judeu untou o goi com o shemen ha-mishcha, o goi não está proibido de se untar com o shemen ha-mishcha. O goi não tem a ver com essa lei. O goi foi excluído desse trecho. Se o goi unta um judeu com o shemen ha-mishcha, o goi não tem o castigo de caret. Não tem essa mitzvah. O goi foi excluído desse trecho. Então, se o judeu untou um goi, o judeu não tem o castigo de caret também, porque o goi não tem a ver com essa lei. Então, também o judeu não tem o castigo de caret. Ele untou alguém que não tem nada a ver com a lei do shemen ha-mishcha. Tanei da outra braita. Asach b'shemen ha-mishcha la beimah ve'kelim la'ovdei kochavim umetim patur. Como a gente acabou de falar dessas leis. La menachim ve'la kohanim rimir bechayev ve'lemidah poter. O que acontece se um rei já foi ungido? O Kohen Gadol já foi ungido, vem um judeu e ungiu ele outra vez com o shemen ha-mishcha. Fala Meir, ele tem o castigo de caret. Não tinha mais a mitzvah de ungir esse rei, ele já foi ungido, ou Kohen Gadol. Se ele ungiu de forma desnecessária, tem o caret. Fala que não, ele não tem o caret. Vamos à explicação dessa machloket, B'dat Hashem no show de amanhã.
O que a gente vai ver agora é Vekama Yasur Vechayav. Quanto de azeite tem que ser usado de forma proibida para que a pessoa tenha o castigo de caret? Qualquer quantia, mesmo uma gota. Rebidá Omer Kazait, para Rebidá que não, somente um kazait, no mínimo, mais ou menos 30 gramas no mínimo. Rebidá Patur, que Patar Rebidá Melachim Koanim, Gabediot Mechayev. Rebidá Poter. Então, o ponto é, essa discussão se é um kazait ou qualquer coisa, é digamos num caso que o judeu untou um outro judeu comum, que tem o caret. A questão é quanto de azeite tem que ser usado para ter o caret. Fale o mínimo qualquer quantia, vale me dar um kazait, no mínimo. Amarabiossi, aplique essa explicação da Machloket Varabiossi. Rebi Meir Savar, al besar adam lo isach, ktiv, uchtiv asher iten mimenu alzar. O pasuk menciona que a pessoa untou o corpo com o shemen hamishcha, e o outro pasuk fala netiná, que a pessoa jogou sobre outra pessoa o shemen hamishcha, ungindo ele. Mas sicha kolshu, af netiná kolshu. Para mim, se vê que, assim como passar na pele a sicha, não tem volume mínimo. Qualquer gota já é chamado de sicha na Torá. Assim também, quando a netiná, quando a pessoa jogou no outro, que o shemen hamishcha, qualquer quantia já acarreta o caret. Assim fala de Meir, associando entre netiná e sicha, assim como o sicha não tem volume mínimo, assim também a netiná não tem volume mínimo, mesmo uma gota já causa o castigo de caret. Rebidá Savar é afina netiná de azar, me netiná de alma. Fala Rebidá que não. Aqui a Torá usa o termo netiná, como netiná em outros lugares, que algo é dado, algo é colocado. Mas netiná de alma kazait, af netiná de azar kazait. Fala Rebidá então, o termo netiná se refere a um kazait no mínimo. Aqui também. Se a pessoa ungiu o outro com menos do que um kazait, não tem o castigo de caret. Mas termina aqui a explicação. Com relação a ungir um rei ou Kohen Gadol, qualquer quantia já é suficiente para cumprir a mitzvah de ungir ele. Mesmo uma gota já é suficiente. A discussão é quanto que é chamado de netiná para ter o castigo de caret. Fala remir qualquer coisa, fala me dar no mínimo um kazait. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percamos, vamos à conclusão dessa sugya. Vamos terminar as explicações sobre a nossa Mishnah e começar uma nova Mishnah com relação a Yoledet, com muito mais novidades. Amém.